de escravos a exilados e perseguidos, a um dos maiores imperadores de Roma, o estoicismo ele ajudou muita gente ao longo desses séculos a enfrentar situações muito desafiadoras e fazer isso com paz, mesmo durante o caos. Só que o grande diferencial que essas pessoas que vivem as premissas estoicas têm comparado com os outros é onde que elas estão focando. E o foco de um sábio estoico provavelmente é diferente do seu foco. E isso está mudando tudo. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Porém, não vamos entrar em pânico, porque esse é o meu foco também e eu cuido muito há anos para não ficar nesse foco e ao foco do seu pai, da sua mãe e de quase todo mundo que tu conhece na sociedade moderna e talvez até antiga. E não tem ninguém especificamente para culpar, tem algumas pessoas, mas a questão é que é assim que a gente foi educado. Existem premissas que fazem a gente educar uma criança, que a gente educa um jovem durante a escola, durante a faculdade, uma pessoa que entra no exército ou continua trabalhando numa grande empresa, e é meio que ela sempre tem o mesmo conceito, que é o quê? A gente educa um ser humano. Primeiro tem a questão da tábula rasa, mas não vou entrar muito em detalhe disso, mas tem um pouco a ver, a gente educa ele como se fosse um cachorro que precisa ser adestrado. Então, quando eu quero ensinar meu cachorro a sentar, por exemplo, naturalmente ele não quer sentar, ele não entende a função de sentar. Então, eu vou ter duas formas de motivar ele a sentar, com o prazer ou com a dor. Então eu vou dar uma coisa muito apetitosa para ele e toda vez que ele sentar eu vou premiar ele. Ele vai entender, pô, sentar eu ganho aquilo. Mesmo depois que eu não tô dando mais, ele não consegue controlar. Porque eu falo sentar, ele lembra que ele tem que fazer porque ele acha que pode ganhar um prazer. Ou eu posso puxar forte a coleira dele, ou puxar o pescoço dele e machucar enquanto ele não tá sentando. Se eu não sentar vai ter dor. Então assim a gente condiciona, seria o termo correto, né? A gente adestra o cachorro. E a gente faz isso com a criança da mesma forma. Mas que hoje em dia a gente não use mais a punição física, a gente usa a punição verbal, emocional, que é tão ruim quanto. Que é falar, menino feio, papai tá chateado, olha o que você fez. A gente quer meio que sacudir o sistema límbico da criança para que ela sinta culpa. O que é basicamente como se fosse dar um choque na coleira do cachorro. Ou ela vai lá e acabou de comer e levou o prato pra pia. E a gente fala, parabéns, você é incrível, olha como você fez isso. Que é uma coisa básica, né? Não deveria receber parabéns por isso. E a gente tá fazendo o quê? Tá dando uma cenourinha ou tá dando um chicote pra gente conseguir controlar o comportamento. Na escola a gente vai ter a questão das notas, vai ter o ranking, vai ter a estrelinha. Depois a gente vai ter isso com as avaliações nas empresas e as promoções, e o cara poder, de repente, ganhar a sociedade. E a gente continua sempre nessa brincadeira de punições e recompensas. O que hoje em dia a gente já tem dado que não funciona. A gente consegue uma certa obediência, mas não um desenvolvimento completo e integral do ser humano, onde ele vai realmente viver a sua potência e resolver problemas. Não, a gente consegue um ser obediente, que é meio que para isso que foi criado esse sistema todo. E eu fico meio chocado de a gente não questionar até hoje isso e continuar com essa pedagogia tradicional. Mas esse vídeo não é sobre isso, eu só queria começar com esse contexto de explicando por que a gente tem esse foco errado. Não é nossa natureza, mano. A gente foi assim, condicionado ao longo de anos para ficar olhando pro foco externo. Então, por mais que hoje em dia tu não se importa tanto com a estrelinha ou com a nota, tu diz isso, né, porque tu não tá sendo avaliado constantemente, tu se importa com a promoção, com quanto dinheiro vai entrar, com a tua segurança financeira, tu tá sendo influenciado pelo ambiente de pessoas de sucesso que usam tal celular, tal roupa, tal carro, e daí tu fala pra ti mesmo, quando eu tiver isso, que daí eu vou ser feliz, eu vou mostrar pros outros que eu tenho valor. Então a gente mudou as estrelinhas do boletim para um carro mais novo, para uma casa de tal jeito, mas é a mesma busca, que é a busca focada, motivada por fatores externos, que não é nossa natureza, eles não funcionam, eles meio que funcionam só no curto prazo. E é uma motivação fraca, como se estivesse usando um combustível
que ele até te move, mas ele te move com pouca eficiência e te leva muito, muito menos longe do que um combustível mais profundo, que é o combustível da motivação interna. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente aprendeu errado. A gente aprendeu errado, todo mundo aprendeu errado, a gente provavelmente está replicando isso ainda com os nossos colaboradores, com quem a gente lidera e com a nossa família. Tá tudo bem. É difícil, a gente tá meio que nesse delírio geral, ali todo mundo alimentando a neurose achando que é o normal. Então é importante pensar, só porque todo mundo vive a vida assim, não quer dizer que esse é o melhor jeito de viver. Olhando pro mundo até, quer dizer, dá pra ver quase o contrário, que provavelmente não é o melhor jeito de viver. Então, tu vai ter que ser meio que um contra a cultura, ou contra o sistema, ou contra a norma pra falar, não, eu me recuso a continuar jogando desse jeito. Que é o que esses líderes e mestres estoicos e pessoas que são um exemplo de enfrentar as coisas mais difíceis do mundo fazem. Porque, doido, a gente olha pra eles e fala, eles são incríveis, eu quero ser como eles. Tá bom, então a gente tem que fazer como eles. E isso envolve mudar totalmente o teu sistema de recompensa e motivação interna e o foco da tua vida. Então, agora é a parte que a gente tem que olhar com mais calma e ver que a vida inteira tu tem sido motivado por fatores externos. Reconhece isso, mano. De vez em quando tu é motivado por interno, mas quase sempre não é. E tu pode falar, pô, mas deu certo, Daniel. Hoje eu tenho mais bens, mais patrimônio, fiz uma faculdade, fiz uma pós, um MBA. Sei lá, eu tenho essas coisas, né? Elas ajudam, mano. Só que o problema fundamental que tu tinha lá no fundo, que é a razão que te moveu a fazer essas coisas, ela resolveu? E a resposta é não. Porque a nossa dor da alma, a nossa busca mais profunda, não é por nada externo. Nada externo vai nos alimentar nunca. É meio que só uma enganação, é tipo uma droguinha, assim, sabe? É um cara que tá preso numa prisão, tipo, um quarto branco, e aí ele tem meio que 1 hora por dia que ele usa um VR, que ele tá andando na grama e sentindo, assim, o som dos passarinhos. E ele fala assim, pô, é melhor ter isso do que nada, então meio que recompensa, vou continuar meio que buscando esse simulacro da experiência verdadeira. Então ele parece que alimenta, mas ele meio que só te engana. Ele meio que te deixa ele preso, te alimentando o mínimo possível, mas não realmente saciando a tua sede. Já é uma boa dica de um mestre que uma hora fala que eu tenho a água que mata todas as sedes. Que tem a ver com isso e tem a ver com mudar o foco. Mas primeiro eu queria que a gente realmente olhasse que como tu tem feito a vida, mano, até hoje, e a tua motivação não tem dado certo. Não pra tu conseguir as coisas, mas pra tu atingir a ataraxia e a plenitude e se realmente se sentir feliz. Para um pouco e olha, cara. Não tem dado certo, cara. Então, o que tem que talvez ser mudado pra gente realmente começar a integrar isso é mudar totalmente o foco. Isso é uma morte bizarra do ego e de meio que quase da nossa identidade, tudo que a gente construiu. Então não é fácil, não é pra todo mundo. Esse tipo de conteúdo normalmente eu dou só pra quem tá na mentoria individual, já depois de umas 10, 20 sessões, ou lá pela metade da Academia do Novo Virtuoso, porque é um conteúdo mais profundo que realmente não é pra todo mundo e grande parte das pessoas não tá nem pronto. Então, mas eu senti que era hora de começar a compartilhar coisas mais importantes pra quem já tá pronto. E se você tá me vendo até aqui, talvez você seja um deles. Mas saiba que o que vai ser exigido de ti é entregar a tua vida totalmente como tu conhece pra tu viver a tua vida verdadeira e essa nova potência, tá? Então não é pouca coisa. Porém, ela é muito melhor tu fazer esse caminho, virar essa chave do que continuar no teu modo antigo que tu tá lá batendo a cabeça e não tá funcionando. Beleza? Então vamos lá para qual que é esse foco desses sábios estoicos, esse novo jeito de ver que é motivado por uma coisa totalmente diferente. A chave para tu conseguir romper esse condicionamento e mudar o foco para ficar nessa mesma sabedoria estoica, né? Ela tá num dos maiores mestres estoicos que existem, chamado Cristiano Ronaldo. E ele tem várias frases, vários momentos que ele prova a sabedoria dele e tu vê como ele é baseado nessas premissas. Mas tem um, pra mim, que é o melhor exemplo, que acho que é o Campeonato Europeu de 2016, e tem lá um pênalti decisivo. E ele chama o cara pra bater, ele meio que não tá resistente, por alguma razão não quer bater, e ele fala a seguinte frase: vamos, tu bates bem. Se a gente perder, que se foda. Seja o que Deus quiser. Brincadeiras à parte, eu realmente acho que o Cristiano Ronaldo é um cara incrivelmente estoico, tá? Ele mostra em vários momentos. E essa frase, ela é o resumo da dicotomia do controle do epiteto. E não só isso, de todas as outras filosofias ancestrais e essas sabedorias mais profundas. Essa é a mesma ideia que repete várias vezes dentro do I Ching, repete várias vezes dentro
do Bhagavad Gita. E, cara, na Bíblia tem ela em diversos momentos, em diversos evangelhos, esse mesmo conceito. Qual que é o conceito, cara? Que é o reino dos céus não é esse aqui. A felicidade, a sabedoria, a virtude, a plenitude, a realização da alma não está aqui. Aqui é uma ferramenta, é um espaço, mas não é sobre isso. E se você se atrelar a isso, se você focar nisso aqui, o reino do céu verdadeiro você vai perder. Que é aquela ideia que, né, os últimos serão os primeiros e um monte dessas coisas invertidas que tem na Bíblia que estão nos revelando essa máxima, que é uma máxima que para mim seria estoica porque os estoicos explicaram melhor. Pode dizer uma máxima que está até no hermetismo, está nas verdades mais profundas de todas as filosofias mais antigas. A gente se perdeu agora nesse mundo doido aí de coach, de performance, onde a gente aumentou o foco do externo e a gente está cada vez mais neurótico, mais ansioso e mais maluco. Então a gente tem que entender que como a sociedade está funcionando, a gente está medicado, deprimido e ansioso, mano. Não funciona, né? A gente até produz bem e cria um monte de coisas inúteis, a maior parte delas, mas a gente não está feliz e provavelmente não está fazendo o trabalho mais importante que a gente tem para fazer, porque a gente está motivado pela coisa errada, a gente está com foco errado. Então, quando eu entrego a mão desse reino aqui, que eles chamam de Maya também, né, nas orientais, que é essa ilusão, daí sim eu tenho a possibilidade de pegar o verdadeiro reino dos céus, que é a minha plenitude, a minha virtude. Então, eu ficar vivendo focado nos externos, materiais, nos objetos aqui, e, cara, material é diploma, é certificado, tá? Não é focar no externo. Eu vou só me perder. Agora, se eu focar em fazer minha vida em serviço, entregando a logos e algo maior, fazendo o meu trabalho com virtude, com centramento, daí sim eu tenho uma chance do reino dos céus verdadeiro. E é isso que esses grandes mestres estoicos e atletas de alta performance e líderes políticos e líderes militares fazem diferente dos outros, pelo menos os que se destacam mais. Um jeito claro de entender esse conceito é na tríade do hindu, é o deus Vishnu. O deus Vishnu, ele é o deus da realidade, ou o deus do resultado. Então, fica claro nessa tríade que o resultado não é meu, o resultado é de Vishnu. Então, se eu miro uma flecha e eu mirei com cuidado, eu estou presente e eu fiz meu treinamento antes, depois que eu solto ela, já não importa mais nada. Vishnu decide se ela acerta o alvo ou não, e não é isso que define a minha felicidade ou não. O que vai acontecer é, ele acerta no alvo, eu miro pro próximo, se ele não acerta, eu pego outra flecha e tento de novo. O meu valor, a minha felicidade, o que importa pra mim não é acertar ou não no alvo, é fazer a ação correta. Quando eu faço a ação correta, Vishnu cuida do resto. Que é uma representação da dicotomia do controle do epiteto. Que é, se você se atrelar a coisas externas, você vai ser escravo a elas. Ele definiu tua vida, mano. Você não tá indo atrás da segurança financeira, de uma promoção, de um espaço no trabalho, de um carro novo, de uma casa, de um certificado, tu é escravo dessas coisas. E daí tu fica ansioso porque tu não tem controle sobre elas e elas não são o que importam. E eu não tô falando pra tu não ir atrás delas. Tu pode ir atrás delas, mas tu vai atrás delas porque é a ação correta percorrer esse caminho. E não porque tu quer conseguir alguma coisa com isso. Porque o que tu vai conseguir não é teu. É sempre um presente que te foi dado. E daí quando tu se desassocia desse resultado e foca só na tua parte na ação, tu vive em paz, mesmo durante o momento mais desafiador e mais caótico. Que quem Cristiano Ronaldo fala, tu pode estar no jogo mais importante da tua vida, que vai definir a tua carreira, no campeonato mais importante, e tu falar, foda-se o resultado. Eu treinei e eu quero vir aqui e dar o meu melhor. O meu melhor não é o que define o resultado, porque tem o melhor do oponente, tem um monte de variáveis no meio do caminho, e Deus que vai decidir, Vishnu que vai decidir, né? A parte que não é minha da dicotomia do controle que vai decidir. E tá tudo bem. Porque ela é perfeita e ela me dá exatamente o que eu preciso. A questão é, quando volta pra mim, eu respondo sempre da mesma forma, independente do resultado. Que é o quê? Eu vou continuar fazendo o meu melhor, centrado em virtude. Enquanto eu estou segurando nisso, a gente pode interpretar isso como vivendo uma vida de vocação, uma vida entregue a Deus, entregue a logos, nada pode me perturbar. Porque eu foquei na única coisa que é de fato minha e na única coisa que importa. Então, vamos tirar isso do conceito e deixar mais prático. Pega um papel agora e escreve nesse instante o que é mais importante para ti. Pode ser uma coisa menor, de curto prazo, mas que tem te deixado ansioso, preocupado, que tu está pensando sobre. De repente,
ajeitar a tua vida para mudar de país, conseguir uma promoção, conseguir tal quantidade financeira, que um projeto dê certo, que um projeto chegue em tal número, eu não sei. Mas escolhe. Hoje, pensa uma coisa meio que dos próximos meses, não muito longe. Pô, o que eu queria muito que acontecesse seria isso. Isso que está importando para mim. Grande parte dos meus movimentos do dia a dia, eles são para alcançar esse objetivo. Qual que é esse objetivo externo? Escreve. Escreve, mano. Tu tá no celular, pausa isso aqui, abre notas e manda uma nota, manda uma mensagem para você mesmo. Mas escreve. Escreveu? Tá. Agora, eu quero que tu olhe para isso aqui, que é conseguir essa promoção, conseguir esse carro, chegar em tal resultado e tu falar, foda-se isso. De verdade, cara. Aí precisa começar o processo, entendeu? Chegou até aqui porque tu sabe que não tá funcionando e que tu não tá em atraxia e provavelmente tu nem tá produzindo tanto quanto tu queria porque tu tá focado no errado. Então, tu quer trabalhar, esse é o trabalho. Tenha coragem de olhar pra essa meta e fala, foda-se. Ou, isso não importa. Fala em voz alta se tu conseguir. Cara, é libertador. Tua mente vai começar a dar um bug, tá? Mas é isso, é desconfortável. Isso não importa. Tá, o que tu vai fazer agora? Tu vai escrever o que hoje ou nas próximas semanas é uma ação completamente tua, só depende de ti, que te leva na direção desse objetivo. Então, se o objetivo é conseguir que tua empresa chegue em tal resultado, o resultado tu não controla. Mas tu sabe que, pô, se tu conseguir treinar a tua equipe, ou conseguir fazer um número de reuniões tu não tem controle também, né? Mas tu trabalhar priorizando ter reuniões com os prospects, ou tu fala assim, cara, o que eu preciso fazer agora é passar nessa prova, então o que me basta agora é estudar. Cara, se eu estudar 2 horas todo dia, aumenta muito a minha chance. Escreve a ação que é completamente tua e que tem mais chance de te levar para essa meta. Pausa e escreve. O ideal é no papel, senão bota na nota do celular. Escreveu? E agora o que tu vai fazer? Tu vai olhar pra isso e vai falar, é só isso que importa. É só isso que importa. A minha felicidade, a minha alegria, o foco da minha vida é em fazer essa ação. Fazer a ação correta. E, mano, se de verdade tu se entregar de coração para esse comportamento, para esse caminho, tu realmente não vai se importar com o resultado, porque eventualmente o resultado não vai ser como tu queria, e tu vai falar, tá bom, pelo visto não fiz a estratégia certa, ou não era para ser isso, agora eu vou ter que mudar de plano, vou ter que tentar outra coisa, vou ter que abandonar esse projeto. Tá tudo bem, porque nada tem que acontecer. Tu não tem que ter tanto dinheiro, tu não tem que ter tal promoção, tu não tem que ter tua empresa de tal resultado, nada tem que. Tu tá fazendo o teu melhor e o universo tá te dizendo se essa é a ação correta ou não. Então quando ela responde de um jeito diferente, tem 2 opções, falar, vou mudar de estratégia, ou falar, não é isso que é pra eu fazer. Porque, cara, eu tô em paz, eu fiz minha parte e o resultado foi muito longe. Eu acho que eu vou tentar outra coisa. Ou eu fiz minha parte, o resultado tá abaixo, assim, caraca, mas isso aqui, eu quero muito ainda isso, é importante continuar tentando. Então eu vou mudar a estratégia e continuar tentando. De qualquer forma, o foco é na tua ação e não no resultado. E o resultado não importa. Isso é difícil, isso é radical. Só que se tu começar a ter esse mantra que é o resultado não importa, o que importa é a minha ação, tu vai continuar preso nesse espiral de escravidão e de apego e de ansiedade, e daí tu não vai conseguir lidar com o menor dos caos. Enquanto essas pessoas, esses grandes líderes, esses grandes mestres estoicos, eles podem ter a situação mais desafiadora de todos e eles falam, eu não consigo controlar o resultado dessa situação, mas eu consigo olhar com calma e fazer o meu melhor. E como eu não tenho o peso de definir o resultado ou não, porque isso é de Deus, eu até consigo manter a minha paz e fazer isso com calma e tranquilidade e alegria, mesmo no momento desafiador e de caos. É possível, irmão, mas tu tem que começar a trabalhar e mudar totalmente o teu condicionamento. Boa sorte. Agora, o mais importante, que é o que eu deixei pro final, é entender que mudar esse condicionamento e mudar esse foco, como esses mestres estoicos fazem, é uma tarefa treinável. Tu precisa desenvolver. Eu te dei meio que o primeiro passo. E se tu conseguir aplicar isso sozinho, vai estar ótimo, mano. Normalmente as pessoas não têm essa facilidade. Na real, na história, a gente sempre tem algum tipo de guiança, um xamã, um mestre para nos ajudar nesse processo. E para mim que ficar em cima falando, eu acredito em você, volta e treina mais, treina mais. Como que tá o treinamento? Me diz como tá sendo, deixa eu te ajudar a treinar. E é esse o meu papel. Eu sou mentor de pessoas que querem desenvolver essa postura estoica, conseguir servir mais e se estressar menos. Ter uma vida mais calma, mais tranquila, onde eles entregam ainda mais, porque a mente deles está centrada. Então, se tu quer a minha ajuda para realmente recondicionar a tua mente e fazer esse treinamento com consistência, a gente se encontrando semanalmente, ou no máximo quinzenalmente, para de repente em 2, 3 meses
mudar totalmente o teu estado de espírito, eu altamente recomendo clicar no link da descrição e marcar uma entrevista comigo, a gente se conhecer melhor, eu entender se essa mentoria é o ideal para ti e te explicar como que ela funciona e como ela pode mudar totalmente a tua vida em poucas semanas. A questão é, mano, você continuar enrolando isso e fazendo do jeito que tu tá fazendo, não é só que tu vai sofrer e vai perder dinheiro e vai ter menos crescimento do relacionamento e do espiritual em todos os sentidos. Mas é que o mundo vai perder porque ele não tá te recebendo na tua melhor versão, cara. E daí tu não tá conseguindo oferecer os teus talentos porque tu tá meio que confuso na tua própria mente, focando na coisa errada. Então, não é nem por você. É pro mundo, é pra Logos, é pra Deus que a gente precisa recondicionar e precisa se trabalhar para buscar a verdadeira atraxia, o verdadeiro reino dos céus e viver uma vida de centramento e virtude. Quer acelerar? Quer facilitar essa jornada? Manda uma mensagem, marca uma entrevista e vai ser um prazer te ajudar.